professoras do 8º ano. Aqui é a professora Joanede Xavier, a professora de língua portuguesa. Estou aqui para conversarmos sobre o volume 3 da coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa. E agora falaremos do capítulo 1 do volume 3. Bora lá? Olha só, a nossa conversa, como vocês já sabem, consiste na apresentação das habilidades que fizeram parte da composição desse capítulo, capítulo 1 do volume 3. E depois falaremos dos descritores que estão associados a essas habilidades. Os descritores são os que aparecem na sua coleção. E depois falaremos da prioridade da BNCC, já partindo para uma sugestão de atividade que pode potencializar o desenvolvimento do letramento em língua portuguesa. Então, bora lá conhecer as primeiras habilidades. Olha só, a habilidade do volume 3, capítulo 1, é a habilidade 06, LP07. Ela diz localizar e hierarquizar informações em textos. Já a LP07, 22, ela diz produzir textos publicitários relacionando elementos verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias discursivas de convencimento e criando título ou slogan que faça o leitor motivar-se e a interagir com o texto produzido. Bem, temos ainda a habilidade do 7º ano LP36. Vamos observar. Interpretar em texto narrativo ficcional, modos de apresentar personagens, foco narrativo, espaço e tempo, narrador, enredo e representação de fala das personagens em discurso direto e também indireto. Na habilidade do 8º ano, LP16, inferir efeitos de sentido decorrente do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. 08 do 8º ano, LP37, essa habilidade trata criar textos em versos compostos por figuras de linguagem, comparação, metáforas e metonímias, ironias e outras figuras. Essas foram as habilidades. Essas habilidades, elas estão alinhadas aos descritores. Esses descritores aparecem lá na sua coleção, no volume 3, capítulo 1. Então, vamos conhecer esses descritores que estão alinhados, associados, relacionados a essas habilidades. Vejam só, a 06 do 6º ano, LP07, ela está associada ao descritor. Utilizar pistas linguísticas tais como em primeiro, segundo, terceiro lugar, por outro lado, dito de outro modo, isto é, por exemplo, para compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. Esse é o descritor, que está alinhado à habilidade LP07 do 6º ano. A do 7º ano, LP22, está alinhada ao descritor interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos. Já a LP do 7º ano, 36, está associada ao descritor, identificar o conflito gerador de enredo
e os elementos que constroem a narrativa. Já a habilidade do 8º ano, LP16, está relacionado ao descritor, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, e do 8º ano, a habilidade LP37 associa-se ao descritor, analisar os efeitos de sentido de uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, entre outras. E o que nos diz a BNCC sobre o letramento? A BNCC coloca como prioridade o desenvolvimento da proficiência leitora. Por isso, nós estamos aqui para apresentar a vocês uma sugestão de etapas para desenvolvimento dessa proficiência leitora. E eu quero dizer que nessa tela eu trago sempre uma imagem que caracteriza uma expectativa de que texto foi escolhido por mim para o desenvolvimento dessa proposta, dessa sugestão. Aí você já tem uma ideia de qual texto que nós escolhemos, não foi isso? Então, o texto escolhido é o texto que serve de suporte para a elaboração da atividade 13, capítulo 1 do volume 3. O texto é: aos 12 anos, menina com autismo lança livro de aventura e ficção. Que exemplo, hein? Um livro de uma menina com autismo, diagnosticada com transtorno do espectro autista, TEA, desde os 5 anos, e Yasmin Anitta, de 10 anos, é doce, meiga, tem olhos atentos a tudo ao seu redor. A menina vaidosa está sempre com esmalte e enfeites no cabelo. Ama escrever. A alma da escritora despertou cedo, quando tinha 3 anos, e ela nunca mais parou. Que exemplo! Recentemente, Yasmin Anitta lançou o livro 2030, O Despertar de Wyrri, que conta as aventuras de 2 garotas em cenários mágicos como o Ártico e Amazônia. O lançamento da obra foi na escola pública em que a menina estuda em Brasília, no Distrito Federal. Orgulhosa, a mãe da menina, Lucimari de Araújo, de 59 anos, que adotou Yasmin ainda bebê, contou que a filha, aos 3 anos, criava histórias e a primeira foi do mosquito Frederico. Bem, esse texto, é claro que ele não está inteiro, mas seria interessante você colocar, né? Aqui tem o link de onde esse texto foi retirado. Seria interessante que o seu estudante conhecesse o texto inteiro, não é isso? Aqui fizemos um recorte para a elaboração da atividade 13. Nessa atividade, foi explorado para a elaboração dela o descritor analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, entre outras. Então, esse texto foi utilizado para a elaboração da atividade 13, do item 13, e nessa atividade, nesse item, explorou-se
esse descritor. Eu não poderia deixar esse texto magnífico estancado, paradinho aí. Por isso, eu trouxe para apresentar a partir do texto as sugestões que constituem as etapas de desenvolvimento da proficiência leitora. Então, bora lá comigo, olha só. Pré-leitura, leitura antecipada, indicar a página onde se encontra o texto. Aos 12 anos, menina com autismo lança o livro de aventura e ficção. Que exemplo, esse é o texto. Então, você pode indicar a página da coleção, volume 3, capítulo 1, para o estudante e pedir que ele faça a leitura desse texto em casa. Ou, se você preferir, você pode colocar o texto completo e oferecer uma cópia para cada estudante e peça que ele traga a leitura feita para a próxima aula. Bom, você também, é importante aqui indicar um vídeo informativo, aí você vai oferecer o link de um vídeo informativo e compartilhar um vídeo curto com esse estudante sobre autismo. Isso você pode pedir para ele ver esse vídeo em casa ou então, antes de iniciar a aula, você colocar esse vídeo, também fica muito bacana. Bom, esse vídeo sobre autismo para que os estudantes eles possam assistir antes do início da aula, certinho? Bom, leitura e compreensão, aí é o momento que inicia a aula presencial. Discussão em grupo, em pequenos grupos, os estudantes vão discutir o texto que eles leram em casa e também sobre o vídeo que ou eles tenham assistido em casa ou no início da aula você tem exibido, respondendo as seguintes questões, as seguintes perguntas. Aqui é importante que você direcione a discussão mesmo. Então, bora lá. Quais são as principais informações do texto? Qual é a mensagem principal que o texto transmite? O que você aprendeu sobre o autismo com o vídeo e com o texto? Plenária. Agora, nós vamos em plenária. Cada grupo vai apresentar um resumo das discussões feitas em grupo. E na sequência dessas etapas, nós vamos a produção de texto, aprendizagem baseada em projetos, criação de uma história. Cada grupo cria uma narrativa culta inspirada na história da menina com autismo que lançou o livro. Eles devem incluir elementos de aventura e ficção, como a autora fez. Orientações. Planejar a história, definir personagens, cenário, conflito, desfecho, escrever a primeira versão. Todos os membros do grupo contribuem com ideias e escrevem em conjunto. Revisar e editar. Agora é hora de trocar com outro grupo os textos para receber o feedback e melhorar a narrativa. Ilustrar, adicionar ilustrações que possam complementar a história. Na sequência, apresentação e reflexão. Aprendizagem colaborativa. Apresentação, esse é o momento de apresentar. Cada grupo apresenta sua história para a turma, destacando como a experiência da menina com autismo foi capaz de inspirar, tá? E a reflexão, após as apresentações, discutir como a diversidade e as diferenças podem ser fonte de riqueza e aprendizado para todos. Aqui, só uma observação. Essa atividade, alinhada à BNCC e utilizando metodologias ativas, promove uma aprendizagem significativa, colaborativa e inclusiva, desenvolvendo diversas habilidades importantes para os estudantes, para os alunos do 8º ano. Bom, essa foi a minha sugestão, a sugestão de hoje para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Gostaram? Eu agradeço. Obrigada. Até o próximo capítulo.